Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui esta noite. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Talvez você esteja me assistindo da sua casa, talvez esteja no trabalho, talvez esteja dentro de um carro, talvez alguém tenha compartilhado essa live com você. Independentemente de como você chegou até aqui, eu acredito que Deus tem uma palavra para falar com o seu coração, assim como Ele tem falado com o meu há muito, muito tempo. E eu gostaria de fazer um pedido logo no começo. Se essa mensagem fizer sentido para você, compartilhe essa live com pelo menos mais uma pessoa. Eu quero começar dizendo que hoje eu estou iniciando um projeto pessoal, né? Que há muito tempo eu venho com muito cuidado, pensando, refletindo em uma forma de levar isso para mais pessoas. Então essa não vai ser apenas mais uma live no Instagram, no YouTube, vai ser daqui para frente uma jornada. Eu quero construir uma jornada. Toda quarta-feira estaremos aqui caminhando juntos, falando sobre fé, sobre família, sobre liderança, sobre negócios e sobre propósito. Mas acima de tudo, falando sobre aquilo que Deus deseja construir dentro de nós. Porque existe uma frase que resume tudo aquilo que eu acredito. O verdadeiro sucesso começa no dia em que você entende que o maior prêmio nunca foi aquilo que você conquistou. O maior prêmio sempre foi se tornar o homem ou a mulher que Deus queria que você fosse. Essa frase mudou a minha maneira de enxergar a vida. Hoje em dia nós vivemos em um mundo que mede sucesso por números, por quanto você ganha, por qual carro você dirige, quantos seguidores você tem, quantas empresas construiu, quantos bens você acumulou. Mas eu venho te lembrar que Deus nunca mediu o sucesso de ninguém por essa forma. Enquanto o mundo fica olhando para o resultado, Deus está olhando para o coração. Enquanto o mundo pergunta o que você conquistou, Deus está te perguntando quem você está se tornando. E essa é uma pergunta muito mais profunda, porque existem pessoas extremamente bem-sucedidas financeiramente e completamente fracassadas como pais, como maridos, como esposas, como filhos e muitas vezes também como líderes, né? Existe gente que construiu empresas milionárias e perdeu a família. Existe gente admirada aí nas redes sociais, né, mas que não conseguem ter paz para dormir. Existe gente que conquistou tudo e perdeu a própria essência. Por isso, durante alguns anos, eu fiz uma oração específica, né, pedindo a Deus que Ele não permitisse que o sucesso, seja ele da internet, financeiro, chegasse para mim antes que o meu caráter estivesse pronto para sustentá-lo. Porque sucesso sem caráter é um perigo. Autoridade sem caráter, ela destrói pessoas. E eu conheci muitas pessoas que foram destruídas dessa forma. E dinheiro sem caráter destrói famílias. Influência sem caráter destrói ministérios. E talvez seja exatamente por isso que Deus demora tanto para responder algumas orações da gente. E nós normalmente interpretamos a demora como abandono muitas das vezes, porque eu já interpretei dessa forma. Mas se a demora, você já parou para pensar assim, e se a demora de Deus, ou a nossa demora, for uma preparação? Você já parou para pensar nisso? Que talvez Deus não esteja dizendo não, talvez Ele esteja dizendo para a gente, eu amo tanto você que não vou entregar algo que ainda pode destruir você. Essa perspectiva muda completamente a nossa caminhada, porque a gente passa a entender que Deus ele não está apenas interessado em nos levar para algum lugar. Ele está interessado em formar alguém que esteja capaz de permanecer naquele lugar. Foi isso que aconteceu praticamente com todos os personagens da Bíblia, né? José recebeu ali um sonho e o sonho demorou alguns anos para que acontecesse. Davi, já falei outras vezes em outros vídeos aqui, Davi recebeu unção, mas ele continuou cuidando ali das ovelhas. Moisés foi chamado e passou 40 anos no deserto. Paulo, né? Paulo foi separado, mas viveu um longo processo de preparação. Vocês percebem um padrão?
A promessa sempre vem primeiro, a preparação vem depois. E é só então que chega o cumprimento da promessa. E assim, meus irmãos, nós não queremos e nem devemos inverter essa ordem, né? A gente quer a promessa, depois a conquista. E se der tempo, pensamos no caráter. Mas Deus nunca trabalhou assim. Ele começa por dentro, depois trabalha por fora. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. O tema dessa nossa primeira live, legado, antes de construir um legado, Deus constrói um homem. E eu quero pedir uma coisa, não assista essa live pensando em outra pessoa. Não pense você, mulher, no seu marido, você não pense na sua esposa, no seu filho, no seu chefe, no seu pastor, no seu líder. Pense somente em você. Pergunte durante toda essa noite o que Deus quer construir em mim. Porque essa é a pergunta que pode mudar completamente a sua vida a partir de hoje. Eu costumo dizer uma frase que carrego comigo há muitos anos. O legado não começa quando as pessoas conhecem o seu nome. O legado começa quando Deus transforma o seu coração. E o meu ele transformou há 4 anos atrás, aproximadamente. Talvez ninguém vai ver, talvez ninguém vai te aplaudir, talvez ninguém vai te reconhecer. Mas tenha certeza e convicção de uma coisa. Deus está trabalhando. E sabe qual que é o problema? Nós vivemos em uma geração de vitrine hoje, né? Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer crescer rápido. Mas Deus continua trabalhando na oficina. Enquanto o mundo promove de forma muito rápida, Deus prepara a gente profundamente. Enquanto o mundo recompensa performance, Deus recompensa fidelidade. Enquanto o mundo inteiro pergunta quanto você produz, Deus está perguntando quanto você amadureceu. E eu quero deixar uma pergunta para você refletir desde aqui, a partir de agora. Se Deus realizasse hoje todos os sonhos que você tem, primeira coisa, o seu caráter conseguiria sustentar tudo isso? Pense nisso. Porque talvez a maior bênção que Deus esteja fazendo na sua vida seja justamente aquilo que Ele ainda não te entregou. Talvez o não agora de Deus seja a maior demonstração do amor dele por você. E hoje nós vamos olhar para um homem que viveu exatamente isso. Um homem que foi escolhido antes de estar pronto. Um homem que foi ungido antes de assumir o trono. Um homem que passou anos sendo preparado antes de viver a promessa. E não, esse homem não sou eu, talvez não seja você. Esse homem se chama Davi. E a história de Davi é uma história que mexe muito comigo, né? Eu tenho buscado cada dia mais saber sobre Davi. E é exatamente aqui que começa a nossa jornada, a minha jornada e a de vocês daqui em diante. É exatamente por Davi. Porque antes de Deus entregar um reino para Davi, ele decidiu formar o coração de Davi. E talvez Deus esteja fazendo exatamente a mesma coisa comigo e com você. Eu peço que vocês reflitam muito nisso, né? O homem que Deus escolhe. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo ali. A gente vai ler um texto que é bem conhecido. Ele está ali em Samuel, capítulo 16, versículo 7. Eu deixei anotado aqui, que é justamente para não esquecer, né, o teor dele. E ele diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê apenas a aparência, mas o Senhor vê o coração. E meus irmãos, talvez seja um dos versículos mais profundos de toda a Bíblia, porque ele revela duas formas completamente diferentes de enxergar uma pessoa. Existe a maneira como os homens olham e existe a maneira como Deus olha. Os homens enxergam aquilo que é visível e Deus, ele enxerga aquilo que é invisível. Os homens olham para a aparência e Deus está olhando para o seu caráter. Os homens observam muitas vezes os currículos, mas Deus observa o nosso coração.
Os homens, por suas vezes, analisam os resultados. E Deus, ele analisa as motivações. E eu acho isso interessante, que essa história começa de uma forma muito parecida com a nossa vida, né? Samuel recebe uma missão. Deus diz: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque entre os filhos dele eu escolherei o rei. E Samuel chega naquela casa e o primeiro filho aparece. E o primeiro filho não era Davi, né? Era Eliabe, que era alto, era um cara de boa aparência, pelo menos é o que a Bíblia nos conta, né? Era um homem forte, com postura de guerreiro, provavelmente alguém que chamava atenção por onde passava. Samuel, ali naquele momento, ele olha e pensa: é esse. Mas Deus responde ali imediatamente para Samuel, fala: não é. Percebem que até um profeta experiente quase foi enganado pela aparência? E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que também corremos esses riscos todos os dias das nossas vidas. Nós vivemos ali escolhendo muitas vezes as pessoas com quem queremos caminhar pela aparência, né? Escolhemos líderes muitas vezes pela aparência, empresas pela aparência, amigos pela aparência. A gente vive uma geração que aprendeu a editar fotografia de forma simples e rápida ali, usando uma IA, né? Mas é uma geração que também desaprendeu de como cuidar do coração. E hoje é muito fácil parecer forte, né? O difícil mesmo é a gente ser forte. É muito fácil a gente parecer totalmente espiritual. Mas dificilmente, é muito difícil, né, permanecer de joelho quando ninguém está vendo. É ali, no secreto. É muito fácil parecer um bom marido nas redes sociais, mas difícil mesmo é amar a esposa dentro de casa, né? É muito fácil publicar uma foto bonita, muitas vezes com os nossos filhos, filhas, mas difícil mesmo é sentar no chão para brincar com um deles depois de um dia que a gente chega muitas vezes cansado do trabalho, né? Existe uma diferença enorme entre imagem e essência, e Deus nunca confundiu essas duas coisas. E talvez essa seja uma das maiores crises da nossa geração. As pessoas, elas estão cada dia mais investindo tempo construindo imagem do que construindo um caráter. E a imagem, e muito por quê? Porque a imagem impressiona, mas só o seu caráter vai te sustentar. E eu gosto de fazer uma pergunta para muitas pessoas. Imagina que Deus respondesse hoje todas as suas orações. Vocês estariam preparados para viver aquilo que tanto pede? Pensa comigo. Se hoje Deus multiplicasse 10 vezes o seu patrimônio, você continuaria humilde? Se Deus colocasse você diante de milhares de pessoas, você continuaria dependendo dele, da graça dele? Se Deus abrisse as portas que você sonha há anos, você continuaria tendo tempo para sua família? Percebe? O problema nunca foi receber. O problema é sustentar tudo aquilo que a gente recebe. E é por isso que Deus trabalha primeiro no coração, porque Ele ama você a tal ponto que antes de entregar uma bênção que pode destruir sua vida, Ele vai te preparar. Observa um detalhe impressionante na história de Samuel. Olha para todos os filhos, um por um, e Deus diz não, 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 não. Até que Samuel pergunta para Jessé, né? Cadê? Acabaram? Você não tem mais nenhum filho? E aí Jessé ali responde para ele: falta mais um mais novo. E olha que interessante. Nem o próprio pai acreditava que o filho pudesse ser o escolhido. Enquanto toda a família estava ali reunida dentro de casa, Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Ninguém estava vendo, ninguém estava aplaudindo, ninguém, absolutamente ninguém estava reconhecendo ele. Mas Deus estava observando. E aqui existe uma lição que mudou completamente minha forma de enxergar a vida, tá? O lugar onde ninguém vê você pode ser exatamente o lugar onde Deus mais vai trabalhar em você. E Ele tem feito muito isso comigo ultimamente. A gente vive querendo palco, mas Deus, o que Ele quer saber da oficina. A gente quer a promoção e Deus quer a preparação. A gente quer reconhecimento dos homens.
Deus só quer o que? A transformação. Antes do palácio veio o pasto na vida de Davi. Antes da coroa veio a responsabilidade. Antes da multidão vieram as ovelhas. E sabe o que Davi fez durante todo esse tempo? Só uma coisa, irmão. Ele foi fiel. Ele cuidou de poucas coisas sem reclamar. Ele não abandonou a missão porque ela parecia pequena. Ele entendeu que Deus observa a nossa fidelidade muito antes de observar o tamanho da nossa responsabilidade. Jesus ensinou exatamente isso quando ele disse: quem é fiel no pouco também será fiel no muito, e a gente esquece disso. Muita gente costuma dizer, né? Quando Deus me der mais dinheiro, eu vou ser generoso. Mas não, meu irmão. Se você não é generoso no pouco, provavelmente, também não vai ser no muito. Quando a minha empresa crescer, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Eu vejo muitos empresários amigos falando isso. Mas talvez você não vai colocar. Porque quem não prioriza Deus quando tem pouco tempo, dificilmente vai fazer isso quando tiver ainda mais responsabilidade. Eu vejo outras pessoas dizendo, né? O dia que eu liderar muitas pessoas... Irmão, não. Você começa liderando bem uma pessoa. E eu sei o que é isso. Depois 2, depois 5, depois 10, depois quantas Deus confiar em você. Deus ele sempre vai ampliar aquilo que primeiro foi bem administrado. Então pega o seguinte, talvez alguém esteja assistindo essa live pensando: Hugo, parece que Deus esqueceu de mim. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, quero dizer o seu coração. Talvez você não esteja atrasado, talvez você esteja sendo somente preparado. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. O atraso gera frustração, mas a preparação gera maturidade. Né? Se a gente for olhar, José passou anos preso. Moisés passou 40 anos no deserto. Davi ficou anos e anos esperando o trono. Jesus passou 30 anos sendo preparado para 3 anos de ministério. Você percebe? Na Bíblia, Deus sempre investe mais tempo preparando alguém do que promovendo alguém. Porque a promoção dura um momento, mas caráter sustenta uma vida inteira. Pega essa, o caráter sustenta uma vida inteira. Então, talvez Deus tenha trazido você aqui hoje para ouvir exatamente isso. Não despreze a estação em que você está vivendo. Seja fiel, aprenda, cresça, sirva e obedeça. Porque quando Deus decidir abrir a porta certa, você não vai precisar correr atrás da promoção. A promoção vai te encontrar, assim como ele encontrou Davi, né? Meus irmãos, isso, aguardar o tempo certo faz toda a diferença. E agora sim, tem uma pergunta que talvez esteja no coração de muita gente. Se Deus realmente está me preparando, como eu sei se eu estou crescendo ou apenas esperando? E eu recebi essa pergunta aqui no Meet. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora, né? Porque existe uma diferença enorme entre passar pelo processo e permitir que o processo transforme você. A gente está caminhando aqui para a terceira parte dessa nossa live, né? E eu quero focar no processo, a preparação para o legado. E eu quero que vocês, assim, de alguma forma, imaginem uma cena. Imagina um artesão construindo uma espada. Quando ele termina de moldar ali o aço, né, ele não entrega imediatamente aquela espada para um guerreiro. Né? Primeiro ele passa pelo fogo, depois pelas marteladas ali, depois volta para o fogo, depois recebe mais martelada, depois ela é resfriada, depois ela é afiada. E só aí, depois de todo esse processo, que ela está pronta para cumprir a missão dela. Coincidência ou não, eu acabei de gravar o Homens Forjados. Tá? Então agora imagina... que aquela espada ali, ela pudesse falar. Talvez ela ia dizer assim: por que tanto fogo? Por que tanta martelada? Por que tanta demora? A espada não entenderia. Mas o ferreiro, esse sim, esse entende o processo. Porque ele sabe que aquilo que parece destruição, na verdade é fortalecimento. Sabe de uma coisa? Nós, né, muitas das vezes, a gente é muito parecido com a espada. Porque a gente fica perguntando: Deus, por que está demorando? Por que essa porta fechada? Por que esse deserto? Por que essa luta? Por que essa dificuldade?
né? A gente enxerga apenas a martelada, mas o nosso Pai, Deus, ele está enxergando a espada que está sendo moldada, formada. E talvez essa seja a maior diferença entre a nossa visão e a visão que Deus tem para a gente. Nós olhamos muitas vezes aqui para o presente. Deus está olhando o destino. A gente quer o conforto, só que Deus ele quer transformação. A gente quer que muitas vezes o problema cesse, o problema termine. E Deus ele quer que a pessoa certa nasça dentro de nós. Eu costumo dizer uma frase que eu carrego há um tempo, né? Deus ele está muito menos preocupado com aquilo que você, eu, estamos atravessando, do que com quem você está se tornando enquanto atravessa. Pensa só, porque isso muda tudo. Às vezes a gente faz algumas perguntas erradas, né? A gente pergunta ali, Pai, quando isso vai acabar? Talvez a pergunta que a gente deveria fazer era, o que Deus quer produzir em mim através disso? Essa pergunta muda completamente a nossa postura, porque a gente deixa de ser vítima do processo e a gente se torna aluno do processo. Agora pensa em José. José recebeu um sonho quando ele era criança, pequeno. Mas entre o sonho e o palácio aconteceram N coisas, né? Ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, foi acusado de forma injusta, foi preso, foi esquecido. Vamos lá, humanamente falando, parecia que Deus tinha largado de mão José, né? Mas Deus ele nunca abandonou. Enquanto José achava que estava apenas sobrevivendo, Deus estava formando um governador. Agora pensa só em Moisés. 40 anos, vivendo como príncipe. Depois 40 anos vivendo de ovelhas. Você consegue imaginar o que deve ter passado na cabeça daquele homem? Será que ele falava assim, será que eu desperdicei minha vida? Será que Deus também desistiu de mim? Mas irmãos, aqueles 40 anos no deserto não foram um desperdício. Foram a escola ali foram a escola onde Deus ensinou Moisés a liderar um povo inteiro. Agora pensa ali só em Davi. Samuel, quando ele derruba o óleo na cabeça de Davi, poderia imaginar que assim, no dia seguinte ele estaria como rei, sentado ali no trono. Mas não foi isso que aconteceu. Ele voltou para onde? Para o campo, para as ovelhas, para a rotina dele. Nada mudou, nada mudou. Mas ali tudo já havia mudado espiritualmente, porque Deus havia declarado um destino. Agora faltava preparar esse homem. E é aqui que uma verdade poucas pessoas ali entendem, né? O óleo veio antes da coroa, a promessa antes da realização, a escolha antes da promoção, e é exatamente dessa forma que Deus trabalha. A gente quer que tudo aconteça rapidamente, mas Deus trabalha em profundidade. E profundidade muitas vezes leva tempo, né? A gente vive uma geração imediatista ali, a gente quer tudo rápido, crescimento rápido, resposta rápida. Até os milagres, hoje a gente está querendo um milagre rápido, né? Mas Deus ele continua trabalhando como ele sempre trabalhou. Devagar, em silêncio, nas pequenas decisões ali, no secreto, no cotidiano. Meus irmãos, porque o caráter ele não é formado em um único culto ali de domingo, ele não é formado na segunda-feira, na terça, na quarta. Quando ninguém está olhando, quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém publica, é ali que Deus está trabalhando. Deixa eu compartilhar uma experiência muito pessoal. Ao longo da minha caminhada, Deus já me permitiu viver momentos muito especiais, né? Momentos especiais. Eu já vi portas se abrirem, eu já vi e presenciei e vivi sonhos sendo realizados. Eu já vivi algumas experiências que eu jamais imaginei viver. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo uma coisa. Os maiores milagres não foram as portas que Deus abriu para mim. Os maiores milagres foram as mudanças que Deus fez dentro de mim. Antes de abrir essas portas, porque hoje eu entendo algo que antes eu não tinha tanta compreensão. Se Deus tivesse me entregado algumas dessas bênçãos anos antes, eu certamente, talvez eu não tivesse estrutura para sustentá-las. Talvez o sucesso tivesse alimentado o meu ego. A influência teria roubado a minha dependência de Deus ali. Talvez algumas conquistas
teriam custado a minha família e quase custou. Então, assim, hoje eu consigo agradecer até pelas esperas, até pelos ainda não, até pelas portas fechadas, porque elas também fizeram parte da minha formação. Talvez alguém aqui esteja vivendo exatamente isso. Você olha para a vida e pensa, não está acontecendo nada, mas será? Ou será que Deus está fazendo a obra mais importante de todas? Já parou para pensar? Aquela que ninguém está enxergando. Lembra da lagarta? Que ela entra em um casulo, quem olha de fora pensa que ela parou e que ela fica presa, perde a liberdade. Mas dentro daquele casulo está acontecendo uma transformação extraordinária. Ela não está parada, ela está sendo transformada. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez o seu casulo seja o emprego onde você está hoje. Talvez seja a fase financeira que você está vivendo. Talvez até mesmo algum problema de saúde, né? Talvez um tempo de espera, um ministério pequeno. Talvez algum negócio que você esteja à frente ainda não cresceu. Mas eu posso te falar uma coisa? Não despreze essa estação. Porque Deus nunca desperdiça um processo. Tudo aquilo que Ele permite tem potencial para produzir maturidade. Tem uma outra frase que resume tudo isso. Deus nunca atrasa uma promessa. Ele prepara a pessoa que vai recebê-la. Então, se você guardar apenas essa frase dessa live, que eu vou falar agora, eu já me dou por satisfeito e você também. Repete para você mesmo. Deus está preparando a pessoa que vai viver a promessa. É você. Porque talvez essa pessoa ainda não esteja construída, não esteja sendo construída. Talvez ela esteja exatamente onde Deus quer que você esteja. Meus irmãos, minhas irmãs, e agora que assim a gente entendeu aí um pouco, né, o porquê que Deus trabalha primeiro o coração e porquê que o processo é indispensável, surge uma pergunta prática. Como viver a verdade no dia a dia? Como aplicar tudo isso na família, na liderança, nos negócios, na vida espiritual? E é exatamente isso que a gente vai conversar nessa próxima parte, né? Trazendo essa mensagem para a realidade de cada um de vocês que está nos acompanhando aqui. E eu quero falar nessa parte o quê? Que o legado nosso sempre começa no início. Normalmente, via de regra, na segunda-feira. Até aqui a gente falou de Davi, a gente falou de José, a gente falou de Moisés, a gente falou de processo. Mas talvez alguém esteja pensando, né? Pô, isso aí, legal, tudo isso é muito bonito. Mas como eu vivo isso amanhã? Porque a verdadeira prova, né? A verdadeira prova de uma mensagem não é o quanto ela te emociona, é o quanto ela te transforma. Eu costumo dizer que uma frase que resume aquilo que eu acredito. O culto termina no domingo. O cristianismo começa na segunda-feira. E na segunda-feira que você mostra se realmente aprendeu alguma coisa no culto de domingo. É quando você chega no seu trabalho, na sua empresa, quando você atende ali um cliente difícil, um amigo, né? Quando você recebe uma notícia inesperada, quando você chega em casa cansado do trabalho, quando você precisa pedir perdão para alguém, quando você precisa muitas vezes controlar a sua língua. É ali que o evangelho deixa de ser teoria e passa a ser a sua vida. Por isso eu quero aplicar essa mensagem em 4 áreas, porque nós sempre falaremos delas daqui para frente. Fé, família, liderança, negócios. Esses 4 pilares caminham juntos. Primeiro pilar, a fé. Muitas pessoas confundem fé com emoção. As pessoas às vezes acham que fé é sentir vontade de orar, né? Sentir vontade de ler a Bíblia, sentir vontade muitas vezes de ir para a igreja. Mas fé madura não depende de sentimento, né? Ela depende de decisão. Pega ali, Davi ele não adorava apenas quando tudo estava bem. Ele adorava enquanto cuidava das ovelhas lá no monte. Enquanto ninguém via, enquanto ninguém reconhecia. E é fácil confiar quando tudo está dando certo. Difícil mesmo é confiar quando Deus ele está ali trabalhando, quando ele está em silêncio, né? E eu descobri uma coisa, que o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes significa apenas que ele continua trabalhando.
Pense em uma semente, depois que ela é plantada ali, parece que nada acontece, a gente joga a semente e nada muda. Mas é justamente naquele período que a gente não está vendo que as raízes dela estão sendo formadas. A raiz sempre nasce antes do fruto. Nunca se esqueçam disso. Deus continua trabalhando assim. Talvez você não esteja vivendo um tempo de raízes, né? Mas não desista. Não desista. O segundo pilar que eu quero falar é sobre família. Deixa eu falar algo que pesa muito no meu coração. E eu posso falar com propriedade isso também, né? Algumas pessoas que aqui estão me conhecem. Nenhum sucesso compensa o fracasso dentro da nossa casa. Nenhum. Você pode construir uma empresa gigantesca, pode comprar carro, pode viajar o mundo, pode ser admirado por milhares de pessoas. Mas se você perder a sua família, você perdeu aquilo que Deus colocou como prioridade. E eu fico imaginando aqui, né, Davi voltando para casa depois de cuidar daquelas ovelhas. Provavelmente ninguém agradeceu ele, ninguém percebeu o esforço que ele fez o dia inteiro, mas foi justamente naquela rotina simples que Deus estava formando o futuro rei de Israel. Sabe o que isso aí ensina? Que Deus presta atenção na forma como tratamos aqueles que convivem conosco diariamente. Sua esposa, seus filhos, seus pais. Muitas vezes como você reage quando ninguém está olhando. Porque o caráter ele não aparece apenas em público. Ele aparece dentro da sala da nossa casa. E talvez hoje Deus esteja dizendo para alguém aqui, talvez até mesmo para mim, pare de tentar impressionar quem está fora e comece a cuidar de quem está dentro. Existe um legado que o dinheiro nunca comprou e nunca vai comprar. O legado de um pai presente, de um marido íntegro, de uma esposa sábia, de uma mãe que ora. Esse legado, ele atravessa gerações. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero entrar para o terceiro pilar, que é a liderança. E também posso falar com propriedade sobre isso. Hoje tem uma crise enorme de liderança, porque muita gente quer autoridade, pouca gente quer responsabilidade. Todo mundo quer mandar, mas poucos querem servir. Né? Pega ali, Jesus ele fez exatamente ao contrário. Na noite que ele poderia exigir honra, ele pegou uma toalha, lavou o pé dos 12 discípulos e mostrou que liderança não é estar acima das pessoas, é estar disposto a servir as pessoas. E isso muda completamente nossa maneira de liderar. Na empresa, na igreja, na família. A liderança ela não começa quando alguém recebe um cargo, meus irmãos. Peguem isso. Começa quando alguém decide servir. Você quer saber se alguém está preparado para liderar? Só fica observando. Observa como essa pessoa trata quem não pode oferecer nada para ela em troca. Observe como trata um garçom, um recepcionista ali, um porteiro, um funcionário. Porque é o seguinte, meus irmãos, caráter não muda conforme a posição das pessoas. O quarto pilar que eu quero entrar são os negócios, né? E agora eu quero falar especialmente com quem é empreendedor, quem empreende, quem tem empresa. Muita gente acredita que Deus ele se interessa apenas pela vida espiritual da gente. E hoje é vendido muito isso na internet. Mas Deus também se importa com a forma como administramos os nossos negócios. A integridade também glorifica a Deus, cumprir palavra glorifica a Deus, pagar corretamente glorifica a Deus, ser justo também glorifica a Deus. E às vezes as pessoas me perguntam, né, Hugo, qual foi o segredo do seu sucesso empresarial? E eu respondo, talvez a pergunta esteja errada. A pergunta correta é, como posso honrar a Deus através do sucesso que Ele me confiou? Porque sucesso nunca pode ser o nosso Deus. Ele precisa ser uma ferramenta para servir pessoas, para abençoar famílias, para muitas vezes financiar o reino, para deixar um legado. Dinheiro, ele tem que estar embaixo da gente. O dinheiro ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. Ele nunca deve ser um senhor. Quando Deus percebe que o dinheiro não domina mais o seu coração, você pode ter certeza, meu irmão, ele vai confiar mais e mais recursos nas suas mãos. Porque sabe que você vai utilizar o dinheiro com propósito. E eu quero voltar uma pergunta lá no começo da nossa live, né? Quem você está se tornando? Não quanto você ganhou, não quantos seguidores você já conquistou, quantos contratos assinou, quantos negócios você fechou.
quem você literalmente está se tornando. Porque no final da vida, meu irmão, minha irmã, Deus não vai perguntar quanto você acumulou. Ele provavelmente, quando a gente chegar lá, ele vai perguntar o que você fez com aquilo que eu coloquei nas suas mãos. E essa pergunta muda tudo, né? Porque ele tira da lógica da comparação e leva a gente para a lógica da fidelidade. Você não precisa ser o maior, não precisa ser fiel, não precisa ser famoso, você precisa simplesmente ser aprovado por Deus. Você não precisa impressionar o mundo inteiro, você não precisa honrar aquele que te chamou. Você precisa, honrar somente a Deus, que Ele que te chamou. E eu acredito que esse é o nascimento de um verdadeiro legado. Não é quando as pessoas começam a conhecer o seu nome, é quando Deus começa a reconhecer o seu coração. Essa é a decisão que cada um de nós, todos nós precisamos tomar por todos os dias da nossa vida. Caminhando aqui para o final, vamos dizer assim, né? A gente está chegando aí no final da nossa primeira live. Eu peço perdão por algumas coisas, é a minha primeira live, né? E antes de a gente encerrar, eu quero pedir apenas alguns minutos a mais da sua atenção. Talvez você tenha ouvido muitas coisas essa noite aqui que eu falei, né? A gente falou sobre Davi, José, Moisés, sobre processo, caráter, família, liderança. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, eu acredito que Deus não trouxe você até aqui apenas para ouvir uma mensagem. Ele trouxe você aqui para tomar, de repente, alguma decisão. Porque conhecimento sem prática, ele só nos entrega informação. Agora, conhecimento colocado em prática, ele produz transformação. Existe uma frase que eu quero que você nunca esqueça. O legado, ele não é construído em um único grande dia. O legado é construído nas pequenas decisões tomadas todos os dias. E é isso que faz um homem de Deus, né? Não é o culto de domingo extraordinário, não são conferências, congressos. É acordar amanhã e continuar sendo fiel. É continuar orando, é continuar tratando bem as nossas esposas, né, filhos, é investir tempo de qualidade com os nossos filhos, é continuar sendo íntegro quando ninguém está te vendo, continuar dizendo não ao pecado, é continuar fazendo o certo quando ninguém está te aplaudindo, meu irmão, minha irmã, porque é exatamente aí que Deus forma um legado. Talvez você tenha entrado nessa live esperando que Deus mudasse uma situação, ou e eu não tenho esse poder. Mas talvez Deus queira mudar primeiro o seu coração. Porque quando Deus muda o coração, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os nossos hábitos mudam. Quando nossos hábitos mudam, o destino da gente muda. E eu acredito profundamente nisso. A transformação verdadeira, meus irmãos, ela nunca começa do lado de fora. Ela sempre vai começar do lado de dentro. Antes de mudar a empresa, Deus vai mudar o empresário. Antes de mudar a família, Deus muda o marido. Antes dele mudar o ministério, Deus vai mudar o líder. Antes de mudar a história, Deus ele vai mudar o homem. Foi exatamente isso que Deus fez com Davi. Ele não acordou rei, ele acordou obediente. Ele não acordou famoso, ele acordou fiel. Ele não acordou no palácio, ele acordou ali no campo, junto das ovelhas. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, Deus viu aquilo que ninguém estava vendo. E eu quero dizer algo para o seu coração. Talvez hoje você esteja vivendo no campo, assim como Davi. Talvez ninguém esteja reconhecendo o seu esforço. Talvez você esteja cansado, cansada. Talvez você até esteja aí pensando em desistir. Talvez você esteja dizendo, Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? E eu quero responder isso com toda a convicção, meus irmãos e minhas irmãs. Não. Deus não se esqueceu de você. O mesmo Deus que viu Davi no campo, está vendo você hoje. O mesmo Deus que viu José lá na prisão, esse Deus também está vendo você hoje. O mesmo Deus que viu Moisés ali no deserto, ele também está vendo você hoje. O céu nunca perde o endereço de um filho.
Nunca, meus irmãos. E talvez o maior milagre que Deus esteja fazendo na sua vida nesse momento seja justamente aquele que ninguém consegue enxergar. Ele está formando você, ele está te fortalecendo, ele está te preparando. E quando chegar o tempo certo, você, meu irmão, minha irmã, vão entender que nenhuma lágrima, nenhuma, foi desperdiçada. Nenhuma oração foi ignorada, nenhuma espera foi em vão, porque Deus nunca desperdiça um processo. E agora eu quero deixar um desafio para você o restante dessa semana. Não é um desafio difícil, mas pode mudar um pouco a sua caminhada. Todos os dias, quando vocês acordarem, antes de pedir qualquer coisa para Deus, faz só uma oração. Senhor, antes de mudar as minhas circunstâncias, transforma o meu coração, alinha o meu coração ao seu. Faça essa oração de forma sincera. Durante o dia, faça uma pergunta que você mesmo, para você mesmo, quem eu estou me tornando? Não pergunta apenas o que eu conquistei hoje, tá, meus irmãos? Pergunta, hoje eu me pareço mais com Cristo do que ontem? Se você fizer isso todos os dias, eu tenho certeza que daqui a um ano você vai ser uma pessoa completamente diferente. Daqui a uma semana você vai ser uma pessoa diferente. Porque Deus honra quem decide caminhar com Ele. E agora, meus irmãos, eu quero orar com você. Eu peço que vocês fechem os seus olhos onde é que vocês estejam. Se você estiver dirigindo, apenas ouça, né? Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque a tua palavra continua transformando vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor não olha apenas para aquilo que fazemos. O Senhor olha, Pai, para aquilo que estamos nos tornando. E isso nos dá esperança, porque significa que o Senhor continua trabalhando em nós. Pai, forme em nós um coração semelhante ao coração de Cristo Jesus, Pai. Nos ensina a sermos fiéis no pouco. Ensina-nos a esperar no teu tempo, Pai. Ensina-nos a obedecer, mesmo quando a gente não está entendendo, Pai. Protege o nosso coração do orgulho, da vaidade, da ansiedade, da comparação. Que jamais coloquemos, Pai, o sucesso acima da nossa família. Que o Senhor não permita que as conquistas acima da nossa comunhão contigo, Pai. Que jamais o Senhor, Pai, que jamais a gente possa sacrificar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Abençoe, Pai, cada homem, cada mulher, cada família que participou dessa live. Que essa semana seja uma semana de transformação. Não apenas de resultados, mas de transformação. E que um dia possamos ouvir de Ti, Pai. Servo bom e fiel. Essa é a aprovação que nós buscamos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te amamos. Meus irmãos, e antes da gente finalizar essa live, antes da gente estar indo embora aqui, eu quero agradecer o coração de cada um pela presença. E se essa live falou com você, compartilha com alguém, né? Talvez exista uma pessoa precisando ouvir exatamente essa mensagem. E eu também quero fazer um convite, né? É um compromisso meu aqui com todos vocês, que a partir dessa semana, todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente vai estar junto aqui nessas lives. E como eu disse, não vai ser uma série de mensagens soltas. Eu preparo, eu leio, eu estudo, eu preparo tudo isso para que a gente possa, todas as semanas, vir com um tema, né, voltado, que faça sentido para vocês e assim para mim, né? Sempre procurando o quê? Crescermos juntos. E eu preparei uma outra coisa também é um teste, é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu preparei como se fosse um livrinho, um workbook dessa live. Então, se você quer receber essa live, esse workbook, me manda uma mensagem lá no privado, para você que está no Instagram, para você que está no YouTube, deixa nos comentários que eu vou dar um jeito de enviar para vocês, tá? E aí vocês podem estar usando esse material aí nos próximos dias. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos, né? Dizer que eu estou muito feliz de estar iniciando esse projeto aqui, de estar de alguma forma levando a mensagem para alguém. Espero que essa mensagem toque o coração de alguém e que eu possa contribuir semana após semana com vocês e que vocês também possam contribuir comigo. Eu confesso que eu não consegui ver quantas pessoas estão ao vivo aqui no Instagram, quantas pessoas estão no YouTube, no Meet aqui eu vi que tem algumas pessoas, alguns amigos, e eu não estou preocupado com quantas pessoas, eu estou preocupado
se alguma pessoa de alguma forma vai receber essa mensagem e essa mensagem vai fazer a mudança na vida dela. Eu quero finalizar pedindo que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, que Ele permita que vocês desfrutem do mesmo que eu e a minha casa temos desfrutado nesses últimos anos. E eu não estou falando sobre dinheiro, eu estou falando sobre uma vida fundamentada por obediência, embaixo da palavra e dos ensinamentos. Que Deus abençoe grandemente todos vocês, amo a vida de vocês. Até quarta-feira que vem, às 20 horas, essa live. Aconteça o que acontecer, esteja eu onde eu estiver, essa live será transmitida. YouTube, Instagram, Google Meet, e eu vou ver se existe mais alguma plataforma. Ela está gravada, vai ficar gravada lá no nosso Instagram, no nosso YouTube também. E como eu falei, se alguém quiser estar recebendo aí o workbook do que a gente conversou essa live, não tem custo, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, longe disso. Meu propósito é outro, né? E é simplesmente levar a mensagem para vocês. Manda a mensagem aí que eu vou enviar para vocês. Um grande beijo no coração de cada um. Deus abençoe e até quarta-feira que vem.